Se você quer descobrir como identificar ações baratas na Bolsa de Valores e fazer investimentos mais inteligentes, você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre um dos indicadores mais usados por analistas e investidores fundamentalistas, que é o índice preço-lucro, ou também conhecido por PL. A gente vai explorar o que é o PL, como ele funciona e como você pode usá-lo a seu favor. Bom, eu me chamo André Fogaça, eu sou cofundador da Guinvest, sou especialista em investimentos e investidor há 20 anos. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar a sua liberdade financeira através dos investimentos. Então já dá um like nesse vídeo e segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. E também comenta aqui embaixo se você já usa o PL para selecionar ações. Bom, o índice preço-lucro, o PL, ele é um dos mais utilizados por analistas e investidores fundamentalistas para encontrar as ações mais baratas da bolsa. O PL pode sinalizar se você está ou não diante de uma grande oportunidade na bolsa de valores. Mas esse é apenas um ponto para você saber como investir em ações. O indicador fundamentalista PL nos mostra a relação entre o preço de uma ação e o lucro anual da empresa negociada na bolsa de valores. Ele é popular pela sua simplicidade e pela facilidade de cálculo, porque o PL ele indica quanto que o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma empresa. Você já deve imaginar que, naturalmente, o mercado se dispõe a pagar muito mais caro por uma empresa de tecnologia em franca expansão do que por uma empresa tradicional de utilidade pública, por exemplo, que não cresce e não faz mais investimentos. Então, para uma empresa com PL de 18 vezes, por exemplo, é possível afirmar que os investidores estão dispostos a comprar um papel da empresa por 18 vezes o seu lucro. Então, visto de outra forma, significa que o investidor vai levar 18 anos para recuperar o dinheiro investido se a empresa distribuir todo o seu lucro como dividendos, considerando que esse lucro vai permanecer estável pelos próximos 18 anos. Então, considerado um dos principais indicadores fundamentalistas, o PL ele é usado com frequência pelos investidores que procuram ações baratas com maior potencial de valorização na bolsa. Então, em tese, quanto menor o PL, maior é o ceticismo do mercado em relação a uma empresa e maior a possibilidade de valorização caso os investidores estejam subestimando o potencial da empresa. Por outro lado, um PL elevado, ele significa que há um potencial de retorno grande, mas também há um risco grande do investidor pagar caro por esse ativo. Como qualquer indicador, o PL ele nunca pode ser olhado, utilizado de forma isolada numa análise de ações. Quem faz isso assume um risco enorme, porque vai ignorar uma série de elementos que podem impactar tanto no lucro como também no preço das ações. Bom, e como é que a gente calcula o PL de uma empresa? Em geral, diversos sites já oferecem informações prontas para cada empresa, com os múltiplos já calculados. Mas se você for analisar direto no balanço da empresa, não vai ter grandes dificuldades para chegar no número final, porque o cálculo é muito simples. Ele pode ser obtido de duas maneiras. Primeiro, você pode dividir o valor de mercado da empresa, cotada em bolsa, pelo seu lucro líquido considerado nos últimos 12 meses. Então, esses dados eles são públicos para empresas listadas em bolsa. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Suponha uma empresa que tem um valor de mercado de 50 bilhões e no último ano ela reportou um lucro líquido de 5 bilhões. Então, essa empresa ela vai negociar um PL de 10 vezes. E perceba que se a empresa estiver operando no prejuízo, ou seja, o lucro não teve lucro, teve prejuízo no período, o PL dela vai ser negativo. Isso já evita também que você invista em empresas deficitárias, empresas que estão dando prejuízo. Outra maneira de calcular o PL é dividindo o preço da ação pelo lucro por ação. Então, o preço da ação nada mais é do que o valor de mercado da empresa dividido pelo número de ações que a empresa possui. Então, o lucro por ação é o lucro líquido em 12 vezes dividido pelo número de ações da empresa. Outra maneira de calcular o PL é dividindo o preço da ação pelo lucro por ação. O preço da ação nada mais é do que o valor de mercado da empresa dividido pelo número de ações que a empresa possui.
O lucro por ação é o lucro líquido em 12 meses dividido pelo número de ações da empresa. Então, através desse cálculo, você chega no mesmo resultado. Vamos usar como exemplo a mesma empresa hipotética que eu mencionei antes. Então, digamos que ela possui 1 bilhão de ações em circulação. Isso quer dizer que uma ação custa R$50 e o lucro por ação é de 5. Então, fazendo a divisão do preço pelo lucro, a gente chega ao mesmo PL de 10 vezes. Isso significa que o mercado está aceitando pagar 10 vezes o lucro da empresa para comprar as ações dela. Em tese, quanto maior o PL, maior o potencial de crescimento da geração de caixa e do lucro da empresa no médio e no longo prazo. Isso significa que os investidores e o mercado em geral estão otimistas quanto ao futuro da empresa. Na prática, porém, a empresa vai precisar comprovar essa expectativa para continuar sendo negociada pelos mesmos valores ou múltiplos. Ou seja, é possível que a ação esteja cara nesse caso. Por último, comprar uma ação, mesmo que seja de uma boa empresa, que esteja cara, pode ser arriscado. Afinal, o preço da ação pode cair para patamares que tragam PL para níveis mais razoáveis. Nos jargões do mercado, a gente diz que uma ação está cara quando ela é negociada a um múltiplo, que seja o PL ou outros múltiplos, por exemplo, de forma exagerada em relação às perspectivas de crescimento da empresa ou aos seus pares de mercado. Recentemente, a gente viu a Nvidia, que é aquela empresa americana de tecnologia, sendo negociada a 55 vezes os lucros, ou seja, um PL de 55. Isso significa que existe um otimismo muito grande do mercado em relação à evolução dos lucros da empresa. Seguindo a mesma lógica, quanto menor o PL de uma empresa, menos o mercado aceita pagar pelos seus lucros. Ao mesmo tempo em que o PL baixo pode ser um indicativo de uma empresa sem perspectivas, com gestão ruim, com modelo de negócio defasado, também pode ser um sinal de que o mercado está subestimando o valor da empresa. E é por isso que o PL é muitas vezes interpretado como um indicador de risco da empresa. Quanto menor é, segundo o mercado, a capacidade de aumentar a geração de valor ao acionista. Olha só, agora um caso simbólico aqui e recente disso que eu estou falando é em relação às ações do Banco do Brasil, que no ano de 2022 elas chegaram a operar com um PL de 3,3 vezes, uma vez que o mercado ele via muito risco em um banco estatal e que, além disso, já possuía um porte muito grande, não tendo como expandir seus lucros de maneira significativa daqui para frente. No entanto, nos últimos 2 anos, a ação se valorizou bastante e hoje ela encontra-se com um PL próximo de 5 vezes, como a gente vai ver nos exemplos em seguida. Existem investidores que comparam o PL de empresas de um mesmo setor como um termômetro, para entender quais são as empresas favoritas e quais estão sendo preferidas pelo mercado. Dessa assimetria entre as empresas, pode nascer excelentes oportunidades, assim como péssimos negócios. Ou seja, o PL nos ajuda muito na escolha de empresas para se investir, mas sozinho não dá nenhuma resposta óbvia para o investidor. Agora eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos do PL de ações. Então, agora que você já sabe como calcular o PL das ações na bolsa, vamos ver na prática como a gente pode analisar esse indicador. Então, existem 2 maneiras de você fazer comparações. A primeira é você comparar o PL entre empresas de um mesmo setor. A outra é você analisar como esse indicador evolui ao longo do tempo em uma empresa. Então, vamos ver rapidamente o PL de 4 empresas do setor bancário. Então, eu tenho aqui o PL do Itaú, que está em 10,2, o do Banco do Brasil, que está 4,8, o do Bradesco, que está 10,3, e do Banrisul, que está 4,7. Então, pela métrica do PL, a gente pode dizer que as ações mais caras são a do Bradesco e as mais baratas são a do Banrisul. Mas, como eu mencionei, a gente não pode analisar esse indicador de forma isolada, mas sim utilizar ele em conjunto com diversos indicadores fundamentalistas. Agora vamos dar uma olhada aqui rápida num caso de uma evolução histórica de indicador. Então eu trouxe aqui o caso do Bradesco, tá? Então, para você ter uma ideia,
Hoje, o Bradesco ele negocia um PL de 10,3 vezes, enquanto que a média histórica dele é de 10,7. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente olhar exclusivamente para isso, a gente pode afirmar que o Bradesco está muito próximo de um preço justo, já que o desconto é muito baixo. Então, não há um número mágico que nos diga qual é o PL ideal para uma ação. Mas eu vou tentar trazer aqui uma sugestão como guia para você. O ideal seria escolher empresas que possuem um PL entre 5 vezes e 15 vezes, nem mais nem menos. Primeiro porque empresas com PL muito elevado, elas têm uma chance muito grande de estarem caras. Claro que isso não deve ser um critério de descarte, mas deve ser levado em conta. E segundo, porque empresas com PL muito baixo, abaixo de 5 vezes, por exemplo, provavelmente elas estão passando por algum período complicado e é justamente por isso que o mercado não está aceitando pagar muito pelos lucros da empresa. Se no futuro a empresa apresentar queda nos lucros, mesmo que o preço da ação não caia, o PL dela pode aumentar e a ação pode ficar cara. Mas como já repetido, como eu já mencionei várias vezes aqui, sempre você deve olhar para as ações dentro de um contexto geral, compreendendo diversos indicadores. E isso nos leva a falar de quais são as limitações desse indicador. Afinal, não existe bala de prata. Simplesmente não há nenhuma fórmula mágica e precisa para adivinhar quais são as empresas que vão crescer, que vão se valorizar ao longo do tempo. Então vale mencionar agora alguns cuidados que você precisa tomar ao utilizar o PL para comparar empresas. Porque existem fatores que podem distorcer a sua análise. Vamos lá. Um deles, empresas de rápido crescimento tendem a operar com PL elevado, já que suas receitas e seus lucros crescem mais rápido do que a média. Dessa maneira, fica muito difícil avaliar uma empresa de tecnologia através desse indicador. Outra questão aqui de limitação é a seguinte: setores diferentes podem apresentar PLs diferentes. Então, de nada adianta você comparar o PL de uma empresa do setor de energia elétrica, por exemplo, com o PL de uma empresa de tecnologia. Não é porque uma possui o PL menor que a outra que uma ação está mais barata que a outra, ok? Outra questão é que empresas de países diferentes podem apresentar PLs diferentes. Tudo, de resto, constante, vai acabar gravitando em torno das taxas de juros dos países. Então, leve isso em consideração. Outra questão de limitação é que países com juros baixos tendem a ter empresas operando com PL mais elevado, enquanto que países com juros altos costumam ter empresas operando com PL mais baixo. Basicamente, é mais barato comprar empresas em países com juros altos. O lucro das empresas pode ser impactado por uma série de fatores, alguns extraordinários e não recorrentes, e por isso, se uma empresa apresenta um lucro não recorrente, isso pode jogar o PL para baixo e dar a sensação de que a empresa ficou super barata, enquanto que, na verdade, aquele indicador acabou ficando distorcido por conta de um evento que tende a não se repetir. Além de tudo isso, a gente pode falar sobre padrões contábeis diferentes adotados pelas empresas, que também pode distorcer essa análise. Agora que você já sabe o que é o PL, como é calculado e como pode ser analisado para comparar empresas, chegou a hora de levar esses conhecimentos para a parte prática. Como você viu, o PL é um indicador importante, de fácil acesso e bastante popular. Mas ele deve servir apenas como um ponto de partida para suas análises. Nunca tome qualquer tipo de decisão de investimento com base apenas na comparação entre os PLs das empresas. O PL ele deve ser analisado dentro de um contexto, para evitar decisões de investimentos precipitadas. Ele é mais uma das ferramentas que auxiliam a vida do investidor a investir nas melhores ações da Bolsa de Valores. E você, também utiliza o PL para analisar as ações? Comenta aqui embaixo. Bom, se você precisa de ajuda para selecionar boas ações para sua carteira, eu te convido a conversar com um dos nossos consultores aqui da GameInvest Wealth. Eles vão poder, com toda certeza, te orientar
na escolha de uma boa seleção de ações, garantindo que você esteja aí no caminho certo para atingir seus objetivos. Então, se eu fosse você, não perdia essa chance de aprimorar os seus investimentos com a ajuda de especialistas. Clique no link da descrição, preencha o formulário e aguarde o nosso contato para realizar o agendamento da conversa. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.